Que alegria chegar aqui e ver tudo isso transformado. Prazer, não. Bom, cara. Tudo bom? Bem. Dá licença. Como é que tá? Bem, Tudo bom? tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Seu nome? É Anderson. Anderson, Rafa. Que bom estar aqui com vocês. E aí, seu Valdir? Estamos trabalhando. Trabalhando, né? É. Mudou muita coisa aqui, hein? Elas estão trabalhando bastante. Desde que a gente chegou, nada disso aqui existia, hein? Não. Muito bom, hein? Estamos montando ali a casa que vai ser a exposição de artesanato, né? Que é aquela ali que tá. Ali do lado vai ser. Lá onde vocês forem é a casa de reza, né? Certo. Onde a gente, da parte espiritual nossa. Uhum. Como se fosse uma igreja. Sim, né? Uhum. É lá que conversa com, É, né? o batismo, né? Tudo é lá. Uhum. Preparação, tudo lá naquele lugar lá. E aqui, nesse espaço aqui, Valdir? É aqui esse espaço de apresentação Aham. cultural, né? Durante esse mês de abril aí a gente recebeu várias escolas aqui já. Aham. Né? Eles vieram para conhecer a cultura, né? A gente mostrar um pouco daquilo que eles não conhecem, né? E essa é uma aldeia contemporânea que está nascendo no século XXI, algo muito inédito. São Miguel Arcanjo, que é o município que a gente está, nunca teve uma aldeia. E eles são representantes indígenas originários que estão aqui iniciando um povoamento, iniciando um trabalho de cultivo, de resgate de semente, de produção de mudas, né, de divulgar, inclusive, como o Valdir está falando, a cultura ancestral guarani. Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, né? E aí esses espaços todos estão sendo construídos do nada. Valdir, queria fazer assim essa conversa um pouco sobre essa história da gente estar começando uma aldeia do zero, né? Chegamos aqui, vocês entraram aqui em 22, né? 2022. 2022. 26 de abril de 2022. E a gente tem 3 anos, então, de Sim. aldeamento, né? E como é começar a regenerar, plantar, resgatar a cultura, começar do zero isso? Quer contar um pouco pra gente? É difícil, né? Porque aí você tem que fazer tudo um preparo, né? De terra, tudo, né? Para poder a gente plantar. Na verdade, agora que nós vamos começar a plantar, depois de passar o frio, né? A plantar a semente crioula que nós temos aí. Né? E aí a gente vai... como chegou mais pessoas para me ajudar, né? Agora vai ficar um pouco melhor já. E com os outros aldeamentos, com os outros indígenas, como é que é a relação entre vocês para ter esse apoio, assim? Boa. É? Relação boa porque né, na partida do próximo mês a gente vai na troca de cultura, né? Nós vamos descer ali em Sete Barras, né? Nos parentes e depois vem aqui. A gente vai se juntar junto também. Tem que ir se juntando, né? Se juntar. Então, produzir mudas, produzir alimento, que é, assim, a fonte da vida, né? Como é que está sendo esse processo? Tá agora que está chegando, é isso? Isso, tá chegando agora, né? A gente tem esse projeto também de produzir muda também. Mas no momento agora a gente ainda está sem o recurso, né? Nós estamos fazendo um projeto para a gente poder ver se a gente consegue. Essa conversa que a gente está tendo sobre o turismo, a possibilidade de divulgar a cultura tupi-guarani, que vocês são tupi-guarani, e levar isso para o mundo, trazer pessoas aqui. Como é que vocês estão pensando isso e como é que a gente vai realizar isso para acordar as pessoas, para valorizar a cultura, a natureza? Como é que vocês estão vendo isso? Então, né, tá faltando só nós fazer a finalização, né, da zoca toda, né? E a finalização de uma cozinha que nós vamos fazer também para servir os alimentos, né? Que esses alimentos vai sair tudo daqui mesmo, né? Que legal, hein? Então a gente estamos trabalhando para ver se no próximo ano a gente começa já. A gente começou aqui, mas só com uma escola de visita de escola, né? E isso é outra coisa que tem aqui agora, né? Tem uma Sim. escola que ensina tupi-guarani e a língua portuguesa também. Iniciou hoje também. Olha só, Né? Foi uma luta durante uns tempos, então iniciou hoje. que bom. Então as crianças que estão na aldeia estudam aqui, Aqui mesmo. aprendem a língua e a cultura aqui. Isso. E estamos em quantas pessoas morando aqui hoje? Hoje nós estamos em 8 famílias. E na prática agrícola ancestral, milenária que vocês herdaram dos ancestrais, essa relação com a semente, com o solo, com a lua, como é que está sendo isso
Como é que vocês veem isso? Então, a gente ainda hoje, né, nesse momento, que nem eu falei, a gente ainda vai iniciar, né, esse trabalho, né, tudo dentro da parte espiritual Tupi-Guarani, né, é, na- em- nós vamos começar a fazer esse plantio, né, e por isso que eu falei para você que a intenção nossa é servir para quem vem aqui, tudo é tradicional mesmo, né, são semente crioula mesmo, desde plantas medicinais, né, Também, né? também. Então, produção do próprio alimento, do próprio remédio, resgate da cultura milenária, tudo isso aqui na prática da Isso. vida comunitária. Aí a gente quer passar também para quem vem visitar, né? Um conhecimento, se eles querem aprender, um conhecimento também. É, tempo curto, mas ele já fica, né? Já dá para ele ver como que funciona assim, parte de medicina, né? Conhecimento das plantas medicinais Da Mata Atlântica. da Mata Atlântica. Tá, legal. E o Anderson, como jovem indígena que está chegando aqui na aldeia, que mensagem você sente que é importante passar? Sendo indígena, jovem, chegando numa aldeia que está nascendo, como é para vocês? Caruporã, né? Amé. Boa tarde a todos, né? Relacionado a isso aí, a gente, que nem ele disse, né? Que a gente tá reconstruindo agora, né? Daí a gente veio, eu vim de lá, né? Com a minha família pra a gente se juntar e melhorar, né? Cada vez mais, né? A parte da cultura também a gente ensina desde criança, né? E isso tem que ir indo, passando de geração em geração, né? Pra não se perder. Mas mas a gente tá aí, né? Pra, pra, pra demonstrar a cultura da gente, né? E também, né? Mostrar para os não índios também, né? Que aqui existe indígena, né? Povos indígenas, né? E é isso. Legal. E tem uma mensagem, Valdir, que é importante deixar sobre o cuidado com a terra, com a cultura, com a natureza, alguma coisa vindo de vocês que vocês sentem que é importante a gente espalhar coisas boas para o ser humano, para o mundo que vem aqui dessa cultura ancestral que vocês são guardião? Não, a gente sempre teve um cuidado com, que a gente fala Uhu, né? Que é a terra, né? Um cuidado da preparação espiritual também, no mexer nela, né? Que nem mata, né? Então, nesse lugar aqui, que nem eu sempre falei pra eles, nós estamos aqui pra ser o guardião da floresta, né? Cuidar da natureza, né? A gente não pode estar aí dentro da mata matando os bichinhos de qualquer jeito, né? Então nós temos tudo cuidado nessa parte também, né? Então tudo que tem dentro a gente tem o cuidado, né? E e eu quase não pensava nisso antigamente, né? Eu aprendi com meu avô e vó, né? Que tudo que tá verde hoje tem vida, né? Então a gente, hoje existe tudo um cuidado, né? Em tudo que a gente vai fazer. Mas o que eu sempre peço, né? É que o povo respeite a natureza, né? Preservar, né? Então isso é o que eu peço sempre para quem vem aqui, né? Quem tem suas propriedades, né? Cuidar da sua nascente, né? Reflorestar cada vez mais, né? Não usar esses venenos, né, que vem acabando com tudo, né? Então, isso é o que eu sempre falei, né? Então nós temos que cuidar dessa parte. Uhum. E um povo indígena, ele é um povo sofrido, né? E acho que o que mais cuida da natureza somos nós, né? Mas, infelizmente, nós somos hoje um povo bastante... não é bem visto ainda, né? Na sociedade, né? Ele pode se transformar, né? Mas ele não é bem visto, né? Sempre existe alguma coisa assim que não deve, que a gente escuta, né? Mas a gente não liga pra isso, né? A gente tem que mostrar o que a gente é, trabalhar, cuidar da mãe terra, né? E, e nós aqui, e ter o respeito com nossos companheiros não indígenas, né? Isso eu sempre falo pro meu povo. Muito bom, é isso. Respeito e cuidado. Essa é a mensagem. Com a terra e com a vida. Muito bom.